Capítulo 65. O primeiro teste seria o mais perigoso e informativo. Passar pelos guardas posicionados no limite do acampamento, e descobrir se sabiam sobre a morte de Yanfei. Descobrir que tipo de poder a sacerdotisa realmente empunhava ali. Congelei as feições naquela bela máscara beatífica que ela sempre estampava no rosto, a cabeça erguida, o anel da parceria virado para baixo na mão contrária. Nos pulsos, algumas pulseiras de prata que Asriel pegara emprestado da sacerdotisa do acampamento. Deixei que tilintassem alto, como Yanfei fizera, como um gato com um sino na coleira. Um bicho de estimação, supus que Yanfei não passava de um bicho de estimação do rei. Não podia ver Asriel, mas podia senti-lo, como se o sifão que fazia às vezes de joia de Yanfei fosse um fio. Ele estava em cada bolsão de sombra, disparando à frente e atrás. Os 6 guardas que flanqueavam a entrada do acampamento avaliaram Yanfei, caminhando para fora da escuridão, com um desprezo descarado. Preparei o coração, me tornei a sacerdotisa, orgulhosa e tímida, vaidosa e predadora, santa e sensual. Não me impediram quando caminhei por eles e cheguei à longa avenida que atravessava o infinito acampamento. Não pareceram confusos ou ansiosos. Não ousei relaxar os ombros, nem mesmo suspirar com puro alívio. Não conforme seguia pela ampla estrada principal ladeada por tendas e forjas, fogueiras coisas para as quais não olhei, e nem mesmo me virei na direção dos ruídos que me alcançavam. Aquele lugar fazia a corte de pesadelos parecer uma sala de estar humana, cheia de donzelas castas bordando almofadas. Em algum lugar naquele poço infernal. Ellen. Será que o caldeirão a presenteará ao rei? Ou estava em algum limbo, presa em qualquer que fosse o mundo sombrio que ocupado pelo caldeirão? Eu vira a tenda do rei na leitura de Nesta. Não parecera tão longe quanto parecia agora, erguendo-se como uma gigantesca besta espinhosa no centro do acampamento. Entrar representaria outra série de obstáculos. Se chegássemos tão longe sem ser notados. A hora da noite funcionava em nossa vantagem. Os soldados ainda acordados estavam envolvidos em atividades horrorosas diversas, ou de guarda, desejando participar dessas atividades. O resto dormia. Era estranho, percebi, com cada passo ritmado e tilintar de joias em direção ao coração do acampamento, considerar que Ibern, de fato, precisava de descanso. Por algum motivo, eu presumira que seus soldados estavam acima disso que eram míticos, com força e ódio infinitos. Mas eles também se caçavam. E comiam. E dormiam. Talvez não tão facilmente quanto a maioria dos humanos, mas faltando 2 horas para o alvorecer, demos sorte. Depois que o sol afugentasse as sombras, no entanto. Depois que evidenciasse algumas falhas em minha roupa. Era difícil analisar as tendas conforme passávamos, difícil me concentrar nos ruídos do acampamento enquanto fingia ser alguém completamente acostumada a eles. Nem mesmo sabia se Yanfei tinha uma tenda ali, se era permitido que se aproximasse do rei sempre que quisesse. Eu duvidava de que conseguiríamos entrar em sua tenda pessoal e descobrir onde diabos estava Ellen. Uma imensa fogueira queimava e crepitava perto do centro do acampamento, e o som de comemorações chegava até nós muito antes de conseguirmos ver algo. Eu soube, em alguns segundos, que a maioria dos soldados não estava dormindo. Estavam ali. Celebrando. Alguns dançavam, formando círculos travessos em torno da fogueira, as silhuetas contorcidas eram pouco mais que sombras deturpadas se atirando noite adentro. Alguns bebiam de enormes barris de carvalho com cerveja que eu reconheci, direto dos estoques de Tanlin. Alguns se contorciam juntos, outros apenas observavam. Mas, em meio às risadas e à cantoria e à música, por cima do rugido do fogo. Gritos. Uma sombra segurou meu ombro, lembrando-me de não fugir. Yanfei não fugiria, não demonstraria alarme. Minha boca secou quando aquele grito soou de novo. Não pude suportar, deixar que prosseguisse, ver o que era feito. A mão de sombra de Asriel segurou a minha, me puxando para mais perto. Ódio emanou da forma invisível.
Percorremos as festividades vagarosamente, outras partes se tornaram claras. Os gritos. Não era Ellen. Não era Ellen pendurada em um poste próximo a um altar improvisado de granito. Era uma jovem dos filhos dos abençoados, jovem e esguia. Meu estômago se revirou, ameaçando despejar o conteúdo pela garganta. Duas outras estavam acorrentadas a seu lado. Pela forma como estavam penduradas, os ferimentos nos corpos nus. Claire. Era como Claire o que fora feito com elas. Como Claire, tinham sido deixadas ali para apodrecer, deixadas para os corvos que certamente viriam ao alvorecer. Aquela aguentara mais tempo. Eu não podia. Não podia deixá-la ali. Mas, se permanecesse tempo demais, eles veriam. E chamar atenção. Poderia viver com aquilo. Certa vez, matei 2 inocentes para salvar Talin e seu povo. Seria o mesmo que matá-la, se a deixasse ali para salvar minha irmã. Estranha. Era uma estranha. Ele anda procurando por você, cantarolou uma severa voz masculina. Eu me virei e vi Jurian saindo do espaço entre duas tendas, afivelando o cinto da espada. Olhei para o altar. Como se a mão invisível de alguém tivesse limpado a fumaça. Ali estava o rei de Ibern, jogado na cadeira, a cabeça apoiada no punho, o rosto, uma máscara de leve diversão enquanto observava o festejo, a tortura e o tormento. A adulação da plateia que ocasionalmente se virava para brindar ou se curvar a ele. Obriguei minha voz a se suavizar, adaptei aquela melodia. Andei ocupada com minhas irmãs. Jurian me encarou por um longo momento, voltando os olhos para o sifão no alto de minha cabeça. Eu soube assim que ele percebeu quem eu era. Aqueles olhos castanhos brilharam, de leve. Onde ela está? Foi tudo o que sussurrei. Jurian sorriu, arrogante. Não para mim, mas para qualquer um que nos observasse. Anda me seduzindo há semanas, ronronou Jurian. Aia como tal. Minha garganta fechou. Mas apoiei a mão em seu antebraço, piscando quando me aproximei. Um riso de escárnio divertido. Acho difícil acreditar que foi assim que conquistou o coração de Ressan. Tentei não fazer careta. Onde ela está? A salvo. Intocada. Meu peito pesou com a palavra. Não por muito tempo, avisou Jurian. Ele ficou chocado quando ela apareceu diante do caldeirão. Ele aprendeu. Veio até aqui para pensar no que fazer com ela. E como fazer você pagar por isso? Acariciei seu braço e, depois, deitei a mão sobre o coração de Jurian. Onde ela está? Jurian se aproximou, como se fosse me beijar, e levou a boca a meu ouvido. Foi esperta o bastante para matá-la antes de lhe tomar a pele. Minhas mãos se fecharam no casaco de Jurian. Ela teve o que mereceu. Consegui sentir o sorriso de Jurian contra meu ouvido. Está na tenda do rei. Acorrentada com aço e um pequeno feitiço de seu livro preferido. Merda. Merda. Talvez eu devesse ter trazido Elion, que podia quebrar quase todos. Jurian segurou meu queixo entre o polegar e o indicador. Venha para minha tenda comigo, Yanfei. Quero ver o que essa boquinha linda sabe fazer. Foi difícil não me encolher, mas deixei que Jurian colocasse a mão em minha lombar. Ele riu. Parece que já está levando aço. Não precisa do meu. Dei a ele um sorriso lindo como o sol. E quanto à jovem no poste? Escuridão percorreu aqueles olhos. Houve muitas antes, e muitas virão depois. Não posso deixá-la aqui, falei, entre dentes. Jurian me levou pelo labirinto de tendas, seguindo para aquele círculo interior. Sua irmã ou ela, não poderá sair com duas. Leve-me até ela e farei acontecer. Diga que gostaria de rezar diante do caldeirão antes de nos recolhermos, murmurou Jurian. Pisquei, e percebi que havia guardas e aquela gigantesca tenda cor de osso diante de nós. Antes de nos recolhermos, gostaria de rezar diante do grande caldeirão.
Dar graças pelo butim de hoje, disse a Jurian, e uni as mãos diante do corpo. Jurian fingiu irritação, um homem no cio deixado à espera. Seja rápida, disse ele, indicando com o queixo os guardas de cada lado das abas da tenda. Vi o olhar que Jurian lhes lançou, de macho para macho. Não se incomodaram em esconder as expressões lascivas quando passei. E como eu era Yanfei, dei a cada um meu sorriso provocador, avaliando-os para uma conquista diferente daquela que os levará até Pritian. O sorriso de resposta do guarda da direita me informou que ele era meu se eu quisesse. Depois, obriguei meus olhos a dizerem. Quando terminar com o humano. O guarda arrumou o cinto quando entrei na tenda. Sombria, fria. Como o céu antes do alvorecer, era essa a sensação da tenda. Nenhum braseiro crepitante, nenhuma luz férica. No centro do imenso espaço, uma escuridão que devorava a luz. O caldeirão. Os pelos de meu braço se arrepiaram. Tem 5 minutos para tirá-la daqui, sussurrou Jurian em meu ouvido. Leve-a para o limite oeste, há um penhasco que dá para o rio. Encontrarei vocês lá. Pisquei para ele. O sorriso de Jurian foi como um rasgo de branco na escuridão. Se ouvir gritos, não entre em pânico. A distração que ele criaria. Jurian riu para as sombras. Espero que consiga carregar 3, encantador de sombras. Asriel não confirmou que estava ali, que ouvira. Jurian me estudou por mais um segundo. Guarde uma adaga para seu coração. Se a pegarem com vida, o rei irá. Ele sacudiu a cabeça. Não deixe que a peguem com vida. Então, ele se foi. Asriel surgiu das sombras profundas no canto da tenda um segundo depois. Ele indicou com o queixo as cortinas ao fundo. Comecei a entoar uma das muitas orações de Yanfei, um discurso bonito que eu ouvira milhares de vezes na corte primaveril. Corremos pelos tapetes, desviando de mesas e móveis. Entoava a oração o tempo todo. Asriel puxou a cortina. Ellen estava de camisola. Amordaçada, os punhos atados em aço que brilhava violeta. Os olhos se arregalaram quando nos viu Asriel e eu. Eu havia transformado o rosto de volta, levei a mão aos lábios enquanto Asriel se ajoelhava diante de minha irmã. Prossegui com a ladainha, suplicando ao caldeirão que tornasse meu útero fértil, e assim por diante. Asriel retirou cuidadosamente a mordaça da boca de Ellen. Está ferida. Ela sacudiu a cabeça, devorando a visão de Asriel, como se não acreditasse. Você veio me buscar. O encantador de sombras apenas inclinou a cabeça. Rápido sussurrei, então retomei a oração. Tínhamos o tempo que ela durasse. Os sifões de Asriel se incendiaram, aquele no alto de minha cabeça ficou quente. A magia não fez nada quando entrou em contato com aquelas amarras. Nada. Restavam apenas mais alguns versos de minha oração. Os punhos e os tornozelos de Ellen estavam atados. Ela não podia fugir assim. Estendi a mão para minha irmã, buscando um fio do poder de Elion para desfazer o feitiço do rei sobre as correntes. Mas minha magia ainda estava esgotada, arrasada. Não temos tempo, murmurou Asriel. Ele está vindo. Os gritos e urros começaram. Asriel pegou Ellen, passando seus braços amarrados pelo pescoço. Segure firme, ordenou o encantador de sombras e não deu um pio. Latidos e urros tomaram a noite. Tirei a túnica e guardei no bolso o sifão de Asriel antes de pegar 2 facas. Pelos fundos. Um aceno. Prepare-se para fugir. Meu coração acelerou. Ellen olhou para nós, mas não tremeu. Não se encolheu. Corra e não pare, disse Asriel para mim. Dispararemos para a margem oeste, para o penhasco. Se Jurian não estiver lá com a jovem a tempo. Então, você vai. Eu a pego. Expirei, me preparando. Os latidos e os grunhidos ficaram mais altos, mais próximos. Agora. Sibilou Asriel, e corremos. Seus sifões brilharam, e a lona dos fundos da tenda se dissolveu em nada. Disparamos por ali antes de os guardas próximos repararem.
Não reagiram a nós. Apenas olharam pelo buraco. Asriel nos tornara invisíveis, envoltos pela sombra. Corremos por entre as tendas, os pés voando sobre grama e terra. Corra, sussurrou ele. As sombras não duraram muito. Pois no leste, atrás de nós, o sol começava a nascer. Um uivo lancinante partiu a noite que morria. E soube que haviam percebido o que tínhamos feito. Que estávamos ali. E mesmo que não pudessem ver, os cães do rei de Iberno podiam sentir nosso cheiro. Mais rápido, grunhiu Asriel. A terra estremeceu atrás de nós. Não ousei virar. Chegamos perto de uma estante de armas. Embainhei as facas, livrando as mãos ao passarmos em disparada, e peguei um arco e uma aljava de flechas. Flechas de freixo. As flechas estalaram quando passei a aljava pelo ombro. Encaixei uma flecha no arco. Asriel cortou para a direita, desviando de uma tenda. E com o ângulo, eu me virei e disparei. O cão mais próximo, não era um cão, percebi, quando a flecha seguiu espiralando para a cabeça da criatura. Era algum primo dos Naga, alguma coisa monstruosa e escamosa que avançava sobre 4 patas, o rosto viperino grunhia, cheio de dentes brancos capazes de destroçar ossos. Minha flecha atravessou o pescoço da criatura. Ela caiu, e demos a volta pela tenda, correndo para aquele horizonte oeste ainda sombrio. Lancei outra flecha. Mais 3. Mais 3 em nosso encalço, mais próximos a cada passo daquelas garas. Eu conseguia senti-los à nossa volta, comandantes hibernianos correndo com os cães, rastreando as bestas porque ainda não podiam nos ver. Aquela flecha disparada informou muito bem a eles da distância. Mas, assim que os cães nos alcançassem, aqueles comandantes surgiriam. E nos matariam ou capturariam. Fileira após fileira de tendas, vagarosamente despertando com o alarde no centro do acampamento. O ar ondulou, e ergui o rosto, vendo a chuva de flechas de freixo disparadas por trás, e havia muitas porque aquilo era uma tentativa às cegas de atingir qualquer alvo. O escudo azul de Asriel estremeceu com o impacto, mas se manteve. No entanto, nossas sombras tremerão e se dissiparão. Os cães se aproximaram, 2 se desgarraram e cortaram pela lateral. Para nos arrebanhar. Pois ali estava o penhasco no outro limite do acampamento. Um penhasco com uma queda muito, muito profunda, e um rio imperdoável abaixo. E de pé na borda, aninhada em uma capa escura. Estava a garota. Jurian a deixara lá, para nós. Para onde ele fora. Não vi sinal de Jurian. Mas atrás de nós, preenchendo o ar, como se usasse magia para tal, o rei. Que ladrões intrépidos, disse ele, lentamente, as palavras por todo lado e, ao mesmo tempo, em lugar algum. Como devo puni-los? Não tinha dúvidas de que as proteções terminavam logo além da margem do penhasco. Isso foi confirmado pelos grunhidos dos cães, que pareciam sentir a iminência da fuga de sua presa. Menos de 100 metros, se pudéssemos saltar longe o bastante para nos afastar. Tire-a daqui, Asriel, implorei a ele, ofegante. Eu pego a outra. Vamos todos. É uma ordem. Uma chance, um caminho livre até a beira daquele penhasco, e para a liberdade além. Você precisa. Minhas palavras foram interrompidas. Senti o impacto antes da dor. A dor lancinante, incandescente que irrompeu de meu ombro. Uma flecha de freixo. Meus pés cederam sob o corpo, sangue jorrou, e caí no chão rochoso com tanta força que meus ossos reclamaram. Asriel xingou, mas, com ele nos braços, lutar. Os cães chegaram em um segundo. Disparei uma flecha contra um, o ombro gritou com o movimento. O cão caiu, liberando a vista atrás dele. Revelando o rei, caminhando pela fileira de tendas, sem pressa e certo de nossa captura, com um arco pendendo da mão. O arco que lançara a flecha que agora atravessava meu corpo. Torturar você seria tão entediante, ponderou o rei, a voz ainda ampliada. Pelo menos o tipo tradicional de tortura. Cada passo era lento, intencional.
Como Rezant se revoltaria? Como entraria em pânico? Sua parceira por fim veio me ver. Antes que eu pudesse avisar a Asriel que corresse, 2 outros cães estavam sobre mim. Um saltou direto contra mim. Ergui o arco para travar sua mandíbula. O cão o partiu em 2, jogando longe a madeira. Levei a mão a uma faca, no momento que o segundo cão saltou. Um rugido me ensurdeceu, fazendo minha cabeça zumbir. No momento que um dos cães foi atirado de cima de mim. Eu conhecia aquele rugido, sabia? Uma besta de pelos dourados e chifres enroscados dilacerou os cães. Talin falei, mas os olhos verdes se semicerraram. Corra, ele pareceu dizer. Era quem nos flanqueava. Tentando nos encontrar. Talin rasgou e dilacerou, e os cães se atiraram, todos, contra ele. O rei parou, e, embora permanecesse longe, eu podia claramente discernir a surpresa que lhe deixou o rosto inexpressivo. Já. Eu precisava partir já. Fiquei de pé com dificuldade, retirando a flecha com um grito contido. Asriel já estava ali, não tinham se passado mais que alguns segundos. Asriel me agarrou pelo colarinho, e uma teia de luz azul se prendeu em meu ombro, estancando o sangue como uma atadura até um curandeiro. Você precisa voar, ofegou. Mais 6 cães se aproximarão. Talin ainda lutava contra os outros, ganhando vantagem, contendo a linha. Precisamos voar, disse Asriel, um dos olhos agora no rei conforme este retomava a aproximação debochadamente lenta. Consegue. A jovem ainda estava de pé na beira do penhasco. Ela nos observava com olhos arregalados, cabelos pretos açoitando o rosto. Eu jamais decolara correndo. Mal conseguira me manter no céu. Mesmo que Asriel pegasse a jovem com o braço livre. Não me permiti considerar a alternativa. Eu voaria. Apenas por tempo o suficiente para planar sobre aquele penhasco, e atravessar para fora quando tivéssemos passado pelo limite das proteções. Talin soltou um grito que parecia ser de dor, seguido por outro rugido de estremecer a terra. O restante dos cães o alcançara. Ele não hesitou, não cedeu um centímetro às criaturas. Conjurei as asas. O puxão e o peso. Mesmo com a atadura do sifão, dor queimou meus sentidos com o puxão nos músculos. Ofeguei entre dentes quando Asriel mergulhou à frente, começando a bater as asas. Não havia espaço o suficiente na projeção do penhasco para que fizéssemos aquilo lado a lado. Absorvi os detalhes da decolagem de Asriel, o bater das asas, o ângulo do corpo do encantador. Agarre-se a ele. Ordenou Elin a humana de olhos arregalados, quando Asriel disparou em sua direção. A jovem parecia uma corça prestes a ser derrubada por um lobo. E ela não abriu os braços quando os 2 se aproximaram. Se quiser viver, faça isso agora. Gritou Elin. A jovem soltou o manto e abriu bem os braços. Os cabelos pretos voaram atrás de Asriel, se enroscando entre as asas do feérico quando o encantador de sombras praticamente jogou a jovem no céu. Mas eu vi, mesmo enquanto corria, as mãos pálidas de Elin se esticarem segurando a menina pelo pescoço, segurando-a o mais forte possível. E bem a tempo. Um dos cães fugiu de Talin em um salto poderoso. Eu me abaixei, me preparando para o impacto. Mas eu não era o alvo. Com 2 passos saltados pela beirada rochosa e outro pulo. O rugido de Asriel ecoou pelas rochas quando o cão se chocou contra ele, raspando aquelas garras dilaceradoras pela espinha do encantador de sombras, pelas asas. A jovem gritou, mas Elin agiu. Enquanto Asriel lutava para manter todos no ar, para continuar segurando as 2, minha irmã deu um chute destemido no focinho da besta. No olho. E outro. E outro. O animal gritou, e Elin golpeou o pé descalço e enlameado em seu focinho mais uma vez. O golpe foi certeiro. Com um berro de dor, o animal soltou as garras e mergulhou na ravina. Tão rápido. Tudo aconteceu tão rápido. E sangue jorrou das costas, das asas de Asriel. Mas ele permaneceu no ar. Luz azul se espalhou pelos ferimentos.
estancando o sangue, estabilizando as asas. Eu ainda corria na direção do penhasco quando Asriel se virou, revelando um rosto envolto em dor, enquanto segurava as duas mulheres com força. Mas o encantador de sombras viu que avançava contra mim. A corrida à frente. Pela primeira vez desde que o conheci, havia terror nos olhos de Asriel conforme ele me observava naquela corrida. Bati as asas, e uma corrente ascendente elevou meus pés, então bati com eles na rocha. Tropecei, mas continuei correndo, continuei batendo as asas, minhas costas reclamavam. Outro dos cães passou pela guarda de Tanlin. Veio disparado por aquele trecho estreito de rocha, as garras sulcando a pedra abaixo. Eu podia ter jurado que o rei gargalhou atrás. Mais rápido! Rugiu Asriel, com sangue escorrendo a cada batida de asas. Eu conseguia ver o nascer do sol entre os rasgos nas membranas. Impulsione o corpo para cima. A pedra ecoou com os passos estrondosos do cão em meu encalço. A beira da rocha surgiu. Queda livre esperava além. E eu sabia que o cão saltaria comigo. O rei o faria me pegar de qualquer modo necessário, mesmo que meu corpo estivesse partido no rio bem abaixo. Àquela altura, eu me estatelaria como um ovo jogado de uma torre. E ele guardaria o que restasse de mim, assim como Jurian fora guardado, vivo e consciente. Segure-as no alto. Estendi as asas ao máximo possível. 30 passos entre mim e a beirada. Pernas para cima. 20 passos. O sol irrompeu no horizonte leste, emoldurando a armadura ensanguentada de Asriel em dourado. O rei disparou outra flecha, duas. Uma para mim, outra para as costas expostas de Elin. Asriel jogou as duas longe com um escudo azul. Não olhei para ver se aquele escudo se estendeu até Tanlin. 10 passos. Bati as asas, meus músculos gritavam, sangue escorria até mesmo pela atadura do sifão. Eu as bati quando lancei uma onda de vento subindo por baixo do corpo, o ar inflou a membrana flexível, mesmo quando ossos e tendões se tensionaram até quase se partirem. Meus pés se levantaram do chão. Então, caíram de novo. Empurrei com o vento, batendo as asas como louca. O cão se aproximava de mim. 5 passos. Eu sabia que qualquer que tivesse sido a força que me impeliu a aprender a voar. De alguma forma, essa força soubera que esse momento se aproximava. Tudo aquilo havia sido uma preparação para esse momento. E com apenas 3 passos até a beira do penhasco, um vento morno, com cheiro de lilás e grama fresca, soprou por baixo de mim. Um vento de primavera. Erguendo meu corpo, preenchendo minhas asas. Meus pés se levantaram. Mais. E mais. O cão saltou atrás de mim. Desviei. Lancei o corpo para o lado, as asas fazendo uma curva aberta. O alvorecer crescente e a queda e o céu giraram e rodopiaram antes que eu me equilibrasse. Olhei para trás e vi o cão Naga morder o local onde estiveram meus calcanhares. Então, mergulhar para baixo, mais e mais para baixo, até a ravina e o rio no fundo. O rei disparou de novo, e a flecha trazia na ponta um poder reluzente de ametista. O escudo de Asriel resistiu por pouco. Qualquer que fosse a magia em que o rei envolvera a arma. Asriel grunhiu de dor. Mas rosnou para mim. Voe. E me virei para a direção de onde viera, as costas tremendo pelo esforço de manter o corpo reto. Asriel se virou, e a jovem gemeu de terror quando ele caiu alguns metros no céu, antes de se nivelar e disparar a meu lado. O rei latiu um comando, e uma saraivada de flechas subiu em arco do acampamento, chovendo sobre nós. O escudo de Asriel estremeceu, mas se manteve firme. Bati as asas, as costas gritando. Pressionei o ferimento com a mão, no momento que as proteções fizeram pressão sobre mim. Pressão como se tentassem me conter Asriel onde ele agora batia as asas como louco contra elas, sangue escorrendo daquelas asas feridas, descendo pelas costas dilaceradas. Liberei uma chama da luz branca de Hélio.
queimando, chamuscando, derretendo. Um buraco se abriu entre as proteções. Quase pequeno demais. Não hesitamos quando planamos por ele, quando arquejei para tomar fôlego. Mas olhei para trás. Apenas uma vez. Tallinn estava cercado pelos cães. Sangrando, ofegante, ainda naquela forma bestial. O rei talvez estivesse a 10 metros, lívido, completamente lívido ao ver o buraco que eu mais uma vez abrira em suas proteções. Tallinn aproveitou a distração. Não olhou para nós quando disparou para a beira do penhasco. Ele saltou longe, amplamente. Mais longe que qualquer besta ou feérico deveria ser capaz de conseguir. Aquele vento que enviara em minha direção agora o impulsionava, guiando Tallinn na direção daquele buraco pelo qual tínhamos passado. Ele atravessou o buraco e seguiu para longe, ainda sem me olhar quando segurei a mão de Asriel e nós também sumimos. O poder de Asriel cedeu no limite de nosso acampamento. A garota, apesar das queimaduras e das lacerações na pele branca como a lua, conseguia andar. A luz cinzenta da manhã havia se espalhado pelo mundo, e a névoa se agarrava a nossos calcanhares enquanto seguíamos para aquele acampamento, Elin ainda aninhada ao peito de Asriel. Sangue pingava do encantador durante todo o caminho, um gotejar, em comparação com a torrente que deveria estar escorrendo. Ajuda, ele precisava de um curandeiro imediatamente. Nós dois precisávamos. Pressionei a mão contra o ferimento no ombro para estancar o sangramento. A jovem chegou a oferecer usar os retalhos da roupa que lhe restava para fechar o ferimento. Não tinha fôlego para explicar que eu era feérica, e que havia freixo em minha pele. Eu precisava ver um curandeiro antes que o ferimento se fechasse sobre quaisquer farpas. Então, apenas perguntei seu nome. Briar, a jovem respondeu, a voz rouca de tanto gritar. O nome dela era Briar. A jovem não pareceu se importar com a lama que guinchava sob os pés e lhe sujava as canelas expostas. Apenas olhou para as tendas, para os soldados que dali saíam aos tropeços. Um deles viu Asriel e gritou para que um curandeiro corresse para a tenda do mestre espião. Tris atravessou em nosso caminho antes de passarmos pela primeira fileira de barracas. Os olhos foram para as asas de Asriel e, depois, para o ferimento em meu ombro, o tom pálido de meu rosto, para Elin, então para Briar. Eu não podia deixá-la esclarecer, surpresa ao perceber que minha voz estava rouca. Passos acelerados, e, então, Nesta saiu de trás de uma tenda, derrapando até parar na lama. Ela soltou um soluço ao ver Elin, ainda nos braços de Asriel. Jamais a ouvi emitir um ruído como aquele. Nunca. Ela não está ferida, eu disse a Nesta, para dentro daquela câmara na mente de minha irmã. Por que palavras, eu não conseguia formá-las. Nesta disparou em mais uma corrida. Estendi o braço para Rezan, cujo rosto estava tenso conforme ele caminhava até nós. Mas Nesta chegou primeiro. Engoli o grito de dor quando os braços de Nesta envolveram meu pescoço ao me abraçar tão forte que me tirou o fôlego. O corpo de minha irmã estremeceu quando ela chorou e repetiu, diversas e diversas vezes. Obrigada. Tris avançou até Asriel, tirando Elin do amigo e cuidadosamente apoiando minha irmã no chão. Precisamos que Elion tire essas correntes, disse Asriel rouco, oscilando. Mas Elin não pareceu reparar nas correntes quando ficou na ponta dos pés e beijou a bochecha do encantador de sombras. Então, caminhou até Nesta e minha irmã mais velha se afastou por tempo o bastante a fim de observar o rosto limpo de Elin, os olhos límpidos. Precisamos levá-la até Tesan, disse Rhys a Asriel. Agora mesmo. Antes que eu conseguisse me virar, Elin me envolveu com os braços. Não lembro quando comecei a chorar ao sentir aqueles braços finos me segurarem, fortes como aço. Não me lembro do curandeiro que me remendou, ou de como Rhys me lavou. Como eu disse a ele o que acontecera com Jurian e Tallinn, e Nesta ficou por perto de Elin quando Elion veio remover suas correntes, xingando o trabalho do rei, mesmo enquanto admirava a qualidade. Mas eu me lembro de me deitar no tapete de pele de urso depois que acabou. E de como senti o corpo magro de Elin se aninhar perto do meu e se enroscar em mim,
com o cuidado de não tocar o ferimento coberto no ombro. Não tinha percebido o quanto estava frio até que seu calor me envolveu. Um momento depois, outro corpo quente se aninhou à minha esquerda. O cheiro de Nesta flutuou até mim, fogo e aço e irredutível força de vontade. Ao longe, ouvi Is convocar todos para fora para se juntar a ele e verificar Asriel, agora aos cuidados de Tesano. Não sabia por quanto tempo minhas irmãs e eu tínhamos nos deitado ali juntas, da mesma forma como uma vez dividimos aquela cama entalhada naquele chalé em ruínas. Então, naquela época, nos chutávamos e revirávamos e lutávamos por um pouco de espaço, algum respiro. Mas naquela manhã, conforme o sol nascia pelo mundo todo, nós nos seguramos com força. E não soltamos. Capítulo 66. Calias e seu exército chegaram ao meio-dia. Foram apenas esses ruídos que me acordaram de onde minhas irmãs e eu dormíamos no chão. Isso, e um pensamento que ecoou por meu corpo. Tanlin. Suas ações acobertariam a traição de Jurian. Eu não tinha dúvidas de que Tanlin não se juntará ao exército de Ibern depois da reunião com intenção de nos trair, mas para bancar o espião. Embora depois da noite passada, era improvável que ele se aproximasse de Ibern de novo. Não quando o próprio rei fora testemunha. Eu não sabia o que pensar daquilo. Que Tanlin tinha me salvado que abrira mão do disfarce para tanto. Para onde teria ido depois de atravessar? Não tínhamos ouvido nada sobre as forças da corte primaveril. E aquele vento que Tanlin lançara? Jamais o vira usar tal poder. A filosofia Nefeli, de fato. A fraqueza que se transformou em força não foram minhas asas, meu voo. Foi Tanlin. Se ele não tivesse interferido. Não me permiti pensar nisso. Ellen e Nesta ainda estavam dormindo no tapete de pele de urso quando me desvencilhei do emaranhado de braços e pernas. Lavei o rosto na bacia de cobre posta perto da cama. Um olhar para o espelho acima revelou que eu vira dias melhores. Semanas. Meses. Puxei a gola da camisa branca e franzi a testa para o ferimento enfaixado no ombro. Encolhi o corpo, girando a articulação e espantada com o quanto já se curara. Mas minhas costas. Dor lancinante irradiava e ondulava por toda a sua extensão. No abdômen também. Músculos que eu forçara ao máximo para voar. Franzindo a testa para o espelho, trancei os cabelos e vesti o casaco, sibilando ao movimento do ombro. Mais 1 ou 2 dias, e a dor poderia ser minimizada o bastante para que eu usasse uma espada. Talvez. Rezei para que Asriel estivesse melhor. Se o próprio Tesano estava curando, talvez estivesse. Se dessemos sorte. Não sabia como Asriel conseguira permanecer no alto, permanecer consciente durante aqueles minutos no céu. Não me permiti pensar em como e quando e por que Asriel aprenderá a suportar dor como aquela. Pedi baixinho para a dama de acampamento mais próxima que trouxesse algumas bandejas de comida para minhas irmãs. Ellen provavelmente estava faminta, e eu duvidava de que Nesta tivesse comido alguma coisa durante as horas em que ficamos fora. A matrona alada perguntou apenas se eu precisava de alguma coisa, e, quando respondi que estava bem, ela apenas emitiu um estalo com a língua e disse que se certificaria de que a comida também me fosse servida. Não tive coragem de pedir também que ela encontrasse um pouco da comida de preferência de Henry. Mesmo que eu não tivesse dúvidas de que Henry precisaria, depois das atividades com Varian na noite passada. A não ser que ele. Não me permiti pensar nisso quando me dirigi para sua tenda. Tínhamos encontrado o exército de Ibern. Depois de vê-lo na noite passada, eu ofereceria a Henry qualquer ajuda necessária para decodificar aquele feitiço para o qual o Suriel a direcionara. Qualquer coisa, se isso significasse impedir o caldeirão. E depois de escolhermos nosso campo de batalha final, somente então eu libertaria Briaches sobre Ibern. Estava quase na tenda de Henry, oferecendo sorrisos tristes em resposta aos acenos e olhares cautelosos que os guerreiros ilirianos me lançavam, quando vi a comoção perto da borda do acampamento.
Alguns passos extras me puseram diante de uma linha de demarcação fina de grama e lama, a fronteira do acampamento da corte invernal, agora quase montado com todo o esplendor. O exército de Calhas ainda atravessava com suprimentos e unidades de infantaria. A corte era composta de grão-féricos com cabelos brancos como a neve, ou pretos como a noite mais escura, as peles variando de pálidas como a lua até um castanho exuberante. Os féricos inferiores. Calhas tinha trazido mais féricos inferiores que qualquer um de nós, excluindo-se os ilirianos. Foi difícil não olhar boquiaberta enquanto me detive no limite de seu acampamento. Criaturas de braços e pernas longos, como fragmentos de gelo que ganharam forma, passaram caminhando, altas o bastante para colocar as bandeiras de cobalto e prata sobre diversas tendas. Carruagens eram puxadas por renas de passos firmes e preguiçosos ursos brancos com armaduras ornamentadas, alguns tão perfeitamente cientes, quando passaram, que eu não me surpreenderia se pudessem falar. Raposas brancas corriam pela vegetação rasteira, levando o que pareciam ser mensagens presas aos pequenos coletes bordados. Nosso exército iliriano era brutal, básico, alguns ornamentos e apenas patentes dominavam. O exército de Calhas ou Supus, o exército que Viviane havia unido durante o reinado de Amaranta era algo completo, lindo, fervilhante. Ordenado, porém latejando com vida. Todos tinham um propósito, todos pareciam empenhados em realizá-lo com eficiência e orgulho. Vi Mor caminhando com Viviane, e uma jovem de beleza estonteante que parecia gêmea ou irmã de Viviane. Viviane sorria, e Mor talvez estivesse mais calma, para variar, e, quando ela se virou, minhas sobrancelhas se ergueram. A menina humana Briar estava com elas. Agora aninhada sob o braço de Viviane, o rosto ainda ferido e inchado em alguns pontos, mas, sorrindo timidamente para as damas da corte invernal. Viviane começou a levar Briar para longe, conversando alegremente, e Mor e possivelmente a irmã de Viviane permaneceram para observar as duas. Mor disse algo à estranha que a fez sorrir bem de leve. Foi um sorriso contido e se dissipou rapidamente. Principalmente quando um soldado grão-férico passou e sorriu para ela, soltando alguma implicância, então prosseguiu. Mor observou cuidadosamente o rosto da fêmea e rapidamente desviou o olhar quando esta voltou a encará-la, deu um tapinha no ombro de Mor e seguiu atrás da possível irmã e de Briar. Eu me lembrei de nossa briga assim que Mor se virou para mim. Lembrei as palavras não ditas, e aquelas que eu provavelmente não deveria ter falado. Mor jogou os cabelos por cima de um ombro e seguiu em minha direção. Entregou Briar a eles. Perguntei, antes que ela conseguisse dizer a primeira palavra. Caminhamos juntas na direção de nosso acampamento. Az explicou o estado em que você a encontrou. Não achei que ser exposta a ilirianos prontos para a batalha ajudaria muito a tranquilizá-la. E o exército da corte invernal é muito melhor. Eles têm bichinhos peludos. Ri, sacudindo a cabeça. Aqueles imensos ursos eram realmente peludos, quando se ignoravam as garras e os dentes. Mor olhou de esguelha para mim. Fez algo muito corajoso ao salvar Briar. Qualquer um teria feito isso. Não, rebateu Mor, ajeitando o casaco iliriano justo. Não tenho certeza. Não tenho certeza se eu teria tentado tirá-la de lá. Se teria julgado que o risco valia a pena. Já tomei tantas dessas decisões em que deu tudo errado que... Mor sacudiu a cabeça. Engoli em seco. Como está Asriel? Vivo. As costas estão bem. Mas Tesano não curou muitas asas ilirianas na vida, então, a cura é lenta. Diferente de asas peregrinas, aparentemente. Tris mandou chamar Madja, a curandeira em Velaris. Estará aqui no fim do dia de hoje ou amanhã para cuidar de Aze. Ele vai voar de novo. Considerando que as asas de Keshon estavam poores, eu diria que sim. Mas, talvez não em batalha. Não tão cedo. Meu estômago deu um nó. Ele não vai ficar muito feliz com isso. Nenhum de nós está. Perder Asriel no campo.
Mor pareceu ler meus pensamentos, e disse: melhor que estar morto? Ela passou a mão pelo cabelo dourado. Teria sido tão fácil, as coisas darem errado ontem à noite. Quando vi vocês dois sumirem. Tive esse pensamento, esse terror, de que talvez não a visse de novo. Para consertar as coisas. Eu falei coisas que não queria dizer de verdade. Nós duas. Mor me levou até o limite das árvores na fronteira de nossos acampamentos, e soube, apenas por isso. Soube que estava prestes a me contar algo que não queria que ninguém ouvisse. Algo pelo qual valia a pena atrasar minha reunião com Henry um pouco mais. Mor se recostou em um carvalho alto, batendo com o pé no chão. Chega de mentiras entre nós. Culpa revirou meu estômago. Sim, concordei. Desculpe tê-la enganado. Apenas, cometi um erro. E peço desculpas. Mor esfregou o rosto. Mas estava certa em relação a mim. Estava. A mão de Mor estremeceu quando se abaixou. Ela mordiu o lábio, engoliu em seco. Os olhos de Mor por fim encontraram os meus, brilhantes e temerosos e angustiados. A voz falhou quando disse: não amo Asriel. Fiquei completamente imóvel. Ouvindo. Não, isso também não é verdade. Eu amo. Como família. Às vezes, me pergunto se pode ser, mas, porém, não o amo. Não da forma como ele se sente em relação a mim. As últimas palavras saíram como um sussurro trêmulo. Você já o amou? Dessa forma? Não? Mor abraçou o próprio corpo. Não? Eu não. Veja bem. Jamais a vi tão sem palavras. Mor fechou os olhos, enterrando os dedos na própria pele. Não posso amar Asriel dessa forma. Por quê? Porque prefiro fêmeas. Por um segundo, apenas silêncio ondulou por meu corpo. Mas, você dorme com machos. Dormiu com Hélio. E parecerá terrível no dia seguinte. Torturada em vez de saciada. Não apenas por causa de Asriel, mas, porque não era o que ela queria. Sinto prazer com eles. Com os dois. As mãos de Mor tremiam tão intensamente que ela se agarrou com ainda mais força. Mas soube, desde que era pouco mais que uma criança, que prefiro fêmeas. Que me sinto atraída por elas em vez de por machos. Que eu me conecto com elas, me importo com elas naquele nível mais profundo da alma. Mas na cidade escavada. Só se importam com procriar as linhagens, fazer alianças por casamento. Alguém como eu. Se eu me casasse de acordo com o que meu coração deseja, não haveria filhos. A linhagem de meu pai acabaria em mim. Eu sabia que jamais poderia contar a eles. Nunca. Pessoas como eu. Somos abominadas por eles. Consideradas egoístas, por não conseguirmos passar adiante a linhagem. Então, jamais disse uma palavra sobre isso. E então, meu pai me prometeu a Eris, E não foi apenas a ideia de me casar com ele que me assustou. Não, eu sabia que poderia sobreviver à brutalidade, à crueldade e à frieza de Eris. Eu sou mais forte que ele. Era a ideia de procriar como uma égua premiada, de ser obrigada a abrir mão daquela única parte minha. A boca de Mor estremeceu, e peguei sua mão, soltando-a do braço de Mor. Apertei de leve quando lágrimas começaram a escorrer por seu rosto vermelho. Dormi com Cashon porque sabia que significaria pouco para ele também. Porque sabia que fazer isso me daria uma chance de liberdade. Se tivesse contado a meus pais que preferia fêmeas. Já conheceu meu pai. Ele e Beron teriam me amarrado àquela cama matrimonial para Eris. Literalmente. Mas desonrada. Eu sabia que minha chance de liberdade estava ali. E vi como Asriel me olhava, sabia como ele se sentia. E se o tivesse escolhido? Mor sacudiu a cabeça. Não teria sido justo com ele.
Então, dormi com Queixon, e Asriel achou que eu o tivesse considerado indigno, e então tudo aconteceu Os dedos de Mor apertaram os meus. Depois que Asriel me encontrou com aquele bilhete preso ao ventre, tentei explicar. Mas ele começou a confessar como se sentia, e entrei em pânico, E para fazer com que parasse, para evitar que Asriel dissesse que me amava, eu simplesmente me virei e parti, Eu não tive coragem de explicar depois. Para para os outros. Mor soltou um suspiro trêmulo. Durmo com machos em parte porque gosto, mas, também para evitar que as pessoas prestem atenção demais. Liz não se importaria, acho que ninguém em Velaris se importaria. Um aceno de cabeça. Velaris é um santuário para pessoas como eu. O Ritas, a dona é como eu. Muitos de nós o frequentam, sem que ninguém realmente perceba. Não era à toa que Mor praticamente vivia na casa de espetáculos. Mas essa parte minha. Mor limpou as lágrimas com a mão livre. Não importou muito quando minha família me desonrou. Quando me chamaram de vadia e lixo. Quando me feriram. Porque aquelas coisas não eram parte de mim. Não eram verdade e não eram intrínsecas. Não podiam me destruir porque jamais tocaram aquela parte mais interior minha. Eles nunca adivinharão. Mas eu escondi por quê? Mor inclinou a cabeça para trás, olhando para o céu. Porque vivo aterrorizada que minha família descubra, e me envergonhe, me machuque por causa dessa única coisa que permaneceu completamente minha. Essa única parte de mim. Não deixarei que a destruam. Ou que tentem. Então, eu raramente. Durante a guerra, finalmente tive minha primeira amante fêmea. Mor ficou calada um momento, piscando para afastar as lágrimas. Foram Nefeli e a amante, agora esposa, suponho, que me fizeram ousar tentar. Elas me deixaram com muita inveja. Não delas pessoalmente, mas apenas, do que tinham. Da franqueza. Do fato de que viviam em um lugar com um povo que não achava nada demais. Mas com a guerra, com as viagens pelo mundo. Ninguém de casa estava comigo, durante meses às vezes. Era seguro, pela primeira vez. E uma das rainhas humanas. As amigas que Mor mencionara com tanta paixão, que conhecera tão intimamente. O nome dela era Andromache. E era, tão linda. E boa. E eu a amava, tanto. Humana. Andromache era humana. Meus olhos arderão. Mas era humana. E uma rainha, que precisava dar continuidade à própria linhagem, principalmente durante uma época tão tumultuada. Então, parti, fui para casa depois da última batalha. Quando percebi que era um erro, que não me importava se tivesse apenas mais 60 anos com ela. A muralha subiu naquele dia. Um pequeno soluço saiu de Mor. E eu não pude. Não tive permissão ou condição de atravessar. Tentei. Durante 3 anos, tentei diversas vezes. Quando consegui encontrar um buraco e atravessar. Ela havia se casado. Com um homem. E tinha uma filha pequena, outro a caminho. Não coloquei os pés no castelo de Andromache. Nem mesmo tentei vê-la. Apenas me virei e voltei para casa. Sinto muito, sussurrei, a voz falhando. Ela teve 5 filhos. E morreu uma mulher idosa, a salvo, na cama. E vi seu espírito de novo, naquela rainha dourada. Sua descendente. Mor fechou os olhos, um suspiro saiu, ondulando, pelos lábios trêmulos. Por um tempo, fiquei de luto por ela. Tanto enquanto ainda vivia quanto depois que morreu. Durante algumas décadas, não tive amantes, de nenhum tipo. Mas então, um dia acordei e queria. Não sei o que eu queria. O oposto. Eu os encontrei, fêmeas, machos. Alguns amantes ao longo dos últimos séculos, as fêmeas sempre em segredo, e acho que por causa disso elas se caçavam, sempre terminavam tudo. Eu jamais poderia ser, sincera a respeito.
Jamais podia ser vista com elas. E quanto aos machos, nunca foi tão profundo. A união, quero dizer. Mesmo que ainda desejasse, sabe, de vez em quando. Ela soltou uma risada bufada que eu imitei. Mas todos eles. Não foi como Andromache. Não dá a mesma sensação, aqui sussurrou Mor, levando a mão ao coração. E os amantes machos que tive, se tornaram uma forma de evitar que Asriel se perguntasse por quê, porque eu não reparava nele. Não dava aquele passo. Você vê o quanto ele é maravilhoso. O quanto é especial. Mas, se dormisse com ele, sequer uma vez, apenas para experimentar, para ter certeza. Acho que depois de todo esse tempo ele acharia que é um ápice, um final feliz. É. Acho que poderia destruí-lo se revelasse depois que. Não tenho certeza se posso dar meu coração inteiro a Asriel dessa forma. É. E eu amo o suficiente para querer que Asia encontre alguém que possa realmente amá-lo como ele merece. E amo a mim mesma. Amo a mim mesma o suficiente para não querer me acomodar até também encontrar essa pessoa. Ela deu de ombros. Se algum dia conseguir reunir coragem para contar ao mundo primeiro, arrematou. Meu dom é a verdade, mas tenho vivido uma mentira durante toda a minha existência. Apertei a mão de Mor mais uma vez. Conte quando estiver pronta. E ficarei ao seu lado, não importa o que acontecer. Até então, seu segredo está seguro. Não contarei a ninguém, nem mesmo a Liz. Obrigada, sussurrou Mor. Sacudi a cabeça. Não, obrigada por me contar. Eu me sinto honrada. Queria contar a você, percebi que queria contar assim que você e Asriel atravessaram para o acampamento de Iberno. É, quando pensei que não conseguiria. Os dedos de Mor se fecharam em volta dos meus. Prometi à mãe que, se você voltasse em segurança, eu contaria. Parece que ela ficou feliz em aceitar esse acordo, falei, com um sorriso. Mor limpou o rosto e sorriu. O sorriso se dissipou quase imediatamente. Você deve achar que sou horrível por brincar com Asriel, e com Cashon. Reflete. Não? Não, acho. Tantas coisas agora faziam sentido. Como Mor tinha desviado o olhar do calor nos olhos de Asriel. Como evitará aquele tipo de intimidade romântica, mas não tivera problemas em defendê-lo se o bem-estar físico ou emocional de Asriel estivesse em risco. Asriel a amava, disso eu não tinha dúvida. Mas Mor. Eu fora cega por não enxergar. Não perceber que havia um maldito motivo pelo qual 500 anos tinham se passado e Mor não aceitara o que Asriel tão obviamente lhe oferecia. Acha que Asriel suspeita? Perguntei. Mor tirou a mão da minha, e caminhei alguns passos. Talvez. Não sei. Ele é observador demais para não suspeitar, mas, acho que o confundo sempre que levo um macho para casa. Então, a coisa com Elio. Por quê? Ele queria uma distração dos próprios problemas, e eu. Mor suspirou. Sempre que Asriel deixa claros seus sentimentos, como fez com Eris. É estúpido, eu sei. É tão estúpido e cruel fazer isso, mas... Dormi com Elio apenas para lembrar a Asriel. Pelos deuses, nem mesmo consigo dizer. Parece pior ainda dizer. Para lembrar a ele de que você não está interessada. Eu deveria contar a ele. Preciso contar a ele. Pela mãe, depois de ontem à noite, eu deveria. Mas... Mor torceu a massa de cabelos loiros sobre um ombro. Tem se arrastado por tanto tempo. Tanto tempo. Fico petrificada ao encará-lo, para contar a Asia que ele passou 500 anos correndo atrás de alguém e algo que jamais existirá. A repercussão possível. Gosto das coisas como estão. Mesmo que não possa ser realmente eu, as coisas estão boas o suficiente. Não acho que você deva aceitar boas o suficiente, comentei em voz baixa. Mas entendo. De novo, quando decidir que a hora chegou, se for amanhã ou daqui a mais 500 anos, estarei a seu lado.
Mor piscou para afastar as lágrimas. Eu me virei na direção do acampamento, e um leve sorriso se abriu em minha boca. O quê? Perguntou Mor, se aproximando. Eu só estava pensando, respondi, e meu sorriso aumentou quando estiver pronta. Estava pensando no quanto vou me divertir bancando a casamenteira. O sorriso em resposta de Mor foi mais luminoso que toda a corte diurna. Anren se intocara em uma tenda e não deixava ninguém entrar. Nem eu, Varian ou Ressan. Eu de fato tentei, sibilando quando forcei suas proteções, mas nem mesmo a magia de Helion conseguiu parti-las. E não importava o quanto eu exigisse e pedisse e suplicasse, Anren não respondia. O que quer que o Suriel tivesse me dito para sugerir a Anren sobre o livro, ela julgara mais vital, parecia, que até mesmo o motivo pelo qual eu fora conversar, sua ajuda para buscar Briaches. Eu provavelmente conseguiria fazer isso sem ela, pois Anren já desarmará as proteções que o continham, mas a presença de Anren seria bem-vinda. De minha parte, pelo menos. Talvez isso fizesse de mim uma covarde, mas encarar Briaches sozinha, prendê-lo a um corpo um pouco mais tangível e conjurá-lo para, por fim, devastar o exército de Ibern. Anren seria melhor em falar, ordenar. Mas como não estava disposta a gritar meus planos no meio daquele acampamento, amaldiçoei Anren audivelmente, e voltei, batendo os pés, para minha tenda de guerra. Apenas para descobrir que meus planos tinham sido suspensos. Pois, mesmo que levasse Briaches ao exército de Ibern, aquele exército não estava mais onde deveria. De pé ao lado da imensa mesa na tenda de guerra, acompanhada de cada lado por grão-senhores e seus comandantes, cruzei os braços quando Helion empurrou um número assustador de miniaturas para a metade inferior do mapa de Prythian. Meus batedores dizem que Ibern está se movendo desde esta tarde. Asriel, sentado em um banco, as asas e as costas pesadamente enfaixadas e o rosto ainda cinzento com perda de sangue, assentiu uma vez. Meus espiões dizem o mesmo. A voz ainda estava rouca dos gritos. Os olhos âmbar e incandescentes de Helion se semicerraram. Mas ele mudou de direção. Planejara mover aquele exército para o norte, nos levar de volta por aquele caminho. Agora, marcha para o leste. Rhys apoiou os braços na mesa, e os cabelos negros deslizaram para a frente enquanto ele estudava o mapa. Então, ele está agora se encaminhando direto até o outro lado da ilha. Com que objetivo? Seria melhor dar a volta, velejando. E duvido de que tenha mudado de ideia com relação a nos enfrentar em batalha. Mesmo com Tallin agora exposto como um inimigo. Todos tinham ficado silenciosamente chocados, alguns aliviados, ao ouvir aquilo. Embora não tivéssemos notícias de Tallin, se estaria agora marchando com a pequena força até nós. E nada de Beron também. Tarquin franziu a testa. Perder Tallin não custará muitas tropas a ele, mas Ibern pode estar a caminho de encontrar outro aliado na costa leste, de se reunir com aquele exército das rainhas humanas do continente. Asriel sacudiu a cabeça, encolhendo o corpo diante do movimento e por conta do que aquilo, certamente, lhe causou às costas. Ele mandou as rainhas de volta para casa, e lá elas permanecem, os exércitos sequer reunidos. Vai esperar para usar aquelas tropas quando chegar ao continente. Depois que terminasse de nos aniquilar. Se fracassássemos amanhã, haveria alguém para desafiar Ibern no continente. Principalmente depois que aquelas rainhas reunissem os exércitos humanos sob a bandeira iberniana. Talvez esteja nos levando para outra perseguição, ponderou Calias, franzindo a testa, e Viviane olhou para o mapa ao lado do parceiro. Não é o estilo de Ibern, disse Mor. Ele não estabelece padrões, sabe que descobrimos o primeiro método de nos dispersar. Agora vai tentar de outra forma. Enquanto ela falava, Kir, de pé com dois capitães silenciosos da legião precursora da escuridão, a observou atentamente. Eu me preparei para algum deboche, mas o macho apenas retomou a observação do mapa. Aquelas reuniões eram o único lugar em que Mor se dava o trabalho de reconhecer o papel do pai na guerra, e, mesmo então, mesmo agora, ela mal olhava em sua direção.
Mas era melhor que a hostilidade deflagrada, embora eu não tivesse dúvidas de que Mor era inteligente o bastante para não se desentender com Kir enquanto ainda precisávamos dos precursores da escuridão. Principalmente depois que a legião de Kir tinha sofrido tantas perdas naquela segunda batalha. Se Kir estava furioso com aquelas mortes, não deixou transparecer tampouco os soldados, que não falavam com ninguém fora das próprias patentes mais que o necessário. Silêncio, supus, era preferível. E o instinto de autopreservação de Kir sem dúvida lhe mantinha a boca fechada naquelas reuniões, e o fazia aceitar quaisquer ordens. Hibern vai atrasar o conflito, murmurou Elio. Por quê? Olhei para Nesta, sentada com Elin perto dos braseiros de luz férica. Ele ainda não tem a parte que está faltando. Do poder do caldeirão. Rhys inclinou a cabeça, estudando o mapa, e depois, minhas irmãs. Cashon. Ele apontou para o imenso rio que serpentava para o continente pela corte primaveril. Se cortássemos para o sul de onde estamos agora, para seguir direto para as terras humanas. Você atravessaria aquele rio, ou seguiria longe o bastante para o oeste a fim de evitá-lo? Cashon ergueu uma sobrancelha. O rosto pálido e a dor da véspera tinham sumido. Uma pequena misericórdia. Do lado oposto da mesa, Lord Devlon parecia inclinado a abrir a boca e dar sua opinião. Diferentemente de Kir, o comandante iliriano não tinha problemas em deixar claro o desprezo que sentia por nós. Principalmente com relação ao comando de Cashon. Mas antes que Devlon pudesse se intrometer, Cashon disse. Atravessar um rio assim poderia tomar tempo e ser perigoso. O rio é amplo demais. Mesmo com a travessia, precisaríamos construir barcos ou pontes. Com um exército desse tamanho. Precisaríamos seguir para o oeste e, depois, cortar para o sul. Quando as palavras se dissiparam, o rosto de Cashon empalideceu. E olhei para onde o exército de Hibern marchava agora, na direção leste, abaixo daquele poderoso rio. De onde estávamos agora? Ele queria que nos exauríssemos atravessando nossos exércitos pelos territórios, argumentou Elion, continuando o pensamento de Cashon. Travando aquelas batalhas. Para que, quando fosse importante, não tivéssemos força para atravessar além daquele rio. Precisaríamos seguir a pé, e tomar o caminho mais longo a fim de evitar a travessia. Tarquin xingou então. De forma que ele pudesse marchar para o sul, sabendo que estávamos dias atrás. E entrar nas terras humanas sem resistência. Ele poderia ter feito isso desde o começo, replicou Calias. Meus joelhos começaram a tremer. Por que agora? Porque nós o insultamos. Eu, e minhas irmãs, disse, então, Nesta, de onde estava do outro lado da sala, ao lado do braseiro de luz férica. Todos os olhos se voltaram para nós. Ele vai marchar até as terras humanas, massacrar todos, sussurrou Elin, e levou a mão ao pescoço. Para se vingar de nós. Matei suas sacerdotisas, murmurei. Você roubou do caldeirão. Apontei Nesta. E você? Observei Elin. Roubar você de volta foi o insulto final. Apenas um louco empunharia o poder de seu exército para se vingar de 3 mulheres, disse Calias. Elion riu com escárnio. Você se esquece de que alguns de nós lutaram na guerra. Sabemos em primeira mão o quanto ele pode ser descontrolado. E que algo assim seria exatamente seu estilo. Encarei Rhys. O que fazemos? O polegar de Rhys roçou o dorso de minha mão. Ele sabe que iremos. Eu diria que está presumindo bastante sobre o quanto nos importamos com humanos, rebateu Elion. Kir pareceu inclinado a concordar, mas permaneceu sabiamente calado. Rhys deu de ombros. Deve ter interpretado nossa prioridade pela segurança de Elin como prova de que as irmãs Archeron têm poder aqui. Acha que elas nos convencerão a nos arrastar até lá, provavelmente até um campo de batalha com poucas vantagens, para sermos aniquilados. Então não vamos. Tarquin franziu a testa. É claro que vamos, disse Rhys, esticando-se até sua altura total e erguendo o queixo.
Estaremos em menor número, e exaustos, e não acabará bem. Mas isso não tem nada a ver com minha parceira, ou com suas irmãs. A muralha caiu. Ela se foi. É um novo mundo, e precisamos decidir como acabaremos com este antigo e começaremos de novo. Precisamos decidir se começaremos permitindo que aqueles que não podem se defender sejam massacrados. Se esse é o tipo de povo que somos. Não cortes individuais. Nós como um povo feérico. Deixamos os humanos sozinhos. Todos morreremos juntos, então declarou Elio. Que bom, disse Cashon, olhando para Nesta. Se perder minha vida defendendo aqueles que mais precisam, então considerarei isso uma boa morte. Lord Devlon, pela primeira vez, assentiu em aprovação. Eu me perguntei se Cashon teria notado. Se ele se importava. O rosto do general não revelava nada, não enquanto sua concentração permanecia completamente em minha irmã. Eu também, ecoou Tarquin. Calias olhou para Viviane, que lançava um sorriso triste ao marido. Eu conseguia ver o arrependimento ali, pelo tempo que tinham perdido. Mas Calias falou. Precisaremos partir amanhã se buscamos a chance de estancar o massacre. Antes disso, atalhou Elio, lançando um sorriso estonteante. Algumas horas. Ele apontou com o queixo para Liz. Sabe que os humanos serão massacrados antes de chegarmos. Não se conseguirmos agir mais rápido, retruquei, girando o ombro. Ainda rígido e dolorido, mas se curando rapidamente. Todos ergueram a testa. Esta noite, prossegui. Atravessaremos, aqueles de nós que puderem. Para lores humanos, cidades. E atravessaremos para fora o máximo que conseguirmos antes do alvorecer. E onde os colocaremos? Indagou Elio. Velaris. Longe demais, murmurou Liz, observando o mapa diante de nós. Para toda essa travessia. Tarquin bateu com o dedo no mapa, no próprio território. Então, leve-os para Adriata. Mandarei Cresseida de volta, deixarei que ela o supervisione. Precisaremos de toda a força que tivermos para combater Ibern, ponderou Calias, com cautela. Desperdiçá-la atravessando humanos. Não é desperdício, argumentei. Uma vida pode mudar o mundo. Onde vocês estariam se alguém tivesse achado que salvar minha vida era um desperdício de tempo? Apontei para Liz. Se ele tivesse achado que salvar minha vida sob a montanha era um desperdício de tempo. Mesmo que sejam apenas 20 famílias, ou 10. Não são um desperdício. Não para mim, ou para vocês. Viviane lançou ao parceiro um olhar ríspido de reprovação, e Calias teve o bom senso de murmurar um pedido de desculpas. Então, Henry falou, atrás de nós, depois de passar pelas abas da tenda. Espero que tenham todos votado a favor de enfrentar Ibern em batalha. Liz arqueou uma sobrancelha. Votamos. Por quê? Henry apoiou o livro na mesa com um ruído surdo. Porque precisaremos disso como distração. Ela me deu um sorriso sombrio. Precisamos ir até o caldeirão, menina. Nós? E eu soube que não estava falando dos grãos senhores. Mas de nós 4, que tínhamos sido feitas. Eu, Henry, e minhas irmãs. Encontrou outra forma de impedi-lo? Perguntou Tarquin. O queixo delineado de Henry oscilou com um aceno. Melhor ainda. Encontrei uma forma de impedir seu exército inteiro. Capítulo 67. Precisaríamos de acesso ao caldeirão, conseguir tocá-lo. Juntas. Sozinha, o artefato quase me matara. Mas, dividindo com as outras que tinham sido feitas, poderíamos enfrentar o poder letal. Se conseguíssemos controlar o caldeirão, com um gesto poderíamos reunir o poder do artefato e imobilizar o rei e seu exército. E varrê-los da terra. Henry tinha encontrado o feitiço para fazê-lo. Bem onde o Suriel dissera que estaria codificado no livro. Em vez de anular os poderes do caldeirão, anularíamos a pessoa que o controlava. E seu exército. Mas precisávamos obter o caldeirão primeiro.
E com os dois exércitos prontos a se enfrentar. Agiríamos apenas quando a carnificina estivesse no auge. Quando Hibern pudesse estar distraída em meio ao caos. A não ser que o rei planejasse usar aquele caldeirão no campo de batalha. O que era uma grande possibilidade. Não havia chance de nos infiltrarmos naquele acampamento de novo não depois de termos roubado Elin. Então, precisaríamos esperar até que caminhássemos para a armadilha que o rei mantera para nós. Esperar, até ocuparmos posições desvantajosas naquele campo de batalha que ele escolhera, e chegar exaustos das batalhas travadas e da caminhada até lá. Exaustos depois de atravessarmos com aquelas famílias humanas para fora do caminho de Hibern. O que tínhamos feito? Naquela noite, qualquer um de nós que pudesse atravessar. Fui para minha antiga aldeia com Ressan. Fui para as casas nas quais um dia deixei ouro quando era mortal. A princípio, não me reconheceram. Então, perceberam quem eu era. Rhys segurou suavemente suas mentes, acalmando-os enquanto eu explicava. O que tinha acontecido comigo, o que se aproximava. O que precisávamos fazer. Eles não tiveram tempo de empacotar mais que uns poucos pertences. E estavam todos trêmulos quando os levamos pelo mundo, até o calor da floresta exuberante no limite de Adriata, onde Cresseida já esperava com comida e um pequeno exército de criados para ajudar e organizar. A segunda família não acreditou em nós. Julgou ser algum truque feérico. Rhys tentou acalmar suas mentes, mas o pânico estava arraigado demais, o ódio, tangível demais. Quiseram ficar. Rhys não lhes deu escolha depois disso. Ele atravessou com a família inteira, todos gritando. Ainda estavam aos berros quando os deixamos naquela floresta, com mais humanos ao redor, nossos companheiros atravessando e trazendo recém-chegados para que Cresseida os documentasse e tranquilizasse. Então, continuamos. De casa em casa. Família em família. Qualquer um no caminho de Hibern. A noite toda. Cada grão-senhor em nosso exército, qualquer comandante ou nobre com o dom e a força. Até estarmos ofegantes. Até haver uma pequena cidade de humanos amontoados naquela floresta madura de verão. Até que mesmo a força de Rhys cedeu e ele mal conseguiu atravessar de volta a nossa tenda. Rhys apagou antes de a cabeça atingir o travesseiro, as asas abertas na cama. Desgaste demais, dependência demais de seu poder. Observei meu parceiro dormir, contando seus fôlegos. Sabíamos, todos nós sabíamos. Sabíamos que não sairíamos com vida daquele campo de batalha. Talvez isso inspirasse outros a lutar, mas... sabíamos. Meu parceiro, minha família, eles lutariam, ganhariam tempo com as próprias vidas enquanto Henry e minhas irmãs e eu tentaríamos impedir aquele caldeirão. Alguns cairiam antes de chegarmos a ele. E estavam dispostos a fazer isso. Se tinham medo, ninguém deixou transparecer. Afastei os cabelos encharcados de suor de Rhys da testa. Eu sabia que ele daria tudo antes que qualquer um de nós sequer pudesse oferecer. Sabia que tentaria. Aquilo era tão parte de Rhys quanto os braços e as pernas, aquela necessidade de sacrificar, de proteger. Mas eu não o deixaria fazer isso, não sem eu mesma tentar. Henry não tinha mencionado Briaches em nossas conversas mais cedo. Parecera se esquecer da criatura. Mas ainda tínhamos uma batalha para travar no dia seguinte. Se Briaches conseguisse dar a meus amigos, dar a Rhys, um pouco mais de tempo enquanto eu caçava aquele caldeirão. Se conseguisse dar a eles a mais ínfima chance de sobrevivência, então, o entalhador de ossos também poderia. Eu não me importava com o custo. Ou com o risco. Não quando olhei para meu parceiro adormecido, a exaustão estampada em seu rosto. Ele dera o bastante. Se aquilo me destruísse, me deixasse louca, me dilacerasse. Henry só precisaria de minha presença, meu corpo, amanhã com o caldeirão. Qualquer outra coisa. Se era o que eu precisava dar, meu custo para garantir a eles uma chance ínfima de sobrevivência. Pagaria satisfeita. Enfrentaria aquilo.
Então, reuni os resquícios de meu poder e atravessei para longe e atravessei para o norte. Para a corte de pesadelos. Havia uma escada espiralada nas profundezas da montanha. Levava apenas a um lugar, uma câmara perto do pico mais alto. Eu aprendera bastante com minha pesquisa. Fiquei de pé na base daquela escada, olhando para cima, para a escuridão impenetrável, com o hálito se condensando diante de mim. 1000 degraus. Era a distância até o Uróboro. O espelho de começos e fins. Apenas você pode decidir o que a destrói, quebradora da maldição. Apenas você. Conjurei uma esfera de luz férica acima da cabeça e comecei a subida. Capítulo 68. Não esperava a neve. Ou o luar. A câmara devia estar sob o palácio de pedra da lua, fendas na pedra áspera descortinavam o exterior, deixando entrar sopros de neve e luar. Trinquei os dentes devido ao frio cortante, e o vento uivava entre as rachaduras, como lobos enfurecidos pela encosta da montanha além. A neve se refletia pelas paredes e pelo chão, rodopiando por minhas botas com as lufadas do vento. Luar entrou, tão forte que apaguei a esfera de luz férica, banhando a câmara em tons de azul e prata. E ali, contra a parede mais afastada da câmara, com neve cobrindo a superfície, a caixa de bronze. O Uróboro. Era um imenso disco redondo tão alto quanto eu. Mais alto? E o metal em volta fora moldado como uma enorme serpente, o espelho ficava preso entre o círculo formado por ela conforme a cobra devorava a própria cauda. Fim e começo. Do outro lado da sala, com a neve, eu não conseguia ver. O que refletia? Eu me obriguei a dar um passo adiante. E outro. O próprio espelho estava preto como a noite, mas, completamente límpido. Eu me vi chegando perto. Vi o braço que erguera para me proteger do vento e da neve, e a expressão tensa em meu rosto. A exaustão. Parei a 1 metro. Não ousei tocar o espelho. Ele só mostrou a mim mesma. Nada. Observei o espelho em busca de algum sinal de algo para empurrar ou tocar com minha magia. Mas havia apenas a cabeça da serpente devoradora, com a mandíbula escancarada, gelo brilhando nas presas. Estremeci devido ao frio, esfregando os braços. Meu reflexo fez o mesmo. Oi. Sussurrei. Nada. Minhas mãos queimavam de frio. De perto, a superfície do Uróboro era como um calmo mar cinzento. Imperturbada. Dormente. Mas, no canto superior, movimento. Não movimento no espelho. Atrás de mim. Eu não estava sozinha. Rastejando para baixo da parede envolta em neve, uma imensa besta, com garras e escamas e pelo e presas, se aproximou do chão. Em minha direção. Mantive a respiração tranquila. Não deixei que farejasse um pingo de meu medo o que quer que fosse. Algum guardião daquele lugar, alguma criatura que rastejara pelas fendas. As patas imensas eram quase silenciosas sobre o chão, seu pelo, uma mistura de preto e dourado. Não parecia uma besta destinada a caçar naquelas montanhas. Certamente não com a protuberância de escamas escuras nas costas. E os olhos grandes e brilhantes. Não tive tempo de reparar naqueles olhos azul acinzentados quando a besta atacou. Eu me virei, a adaga iliriana na mão congelada, abaixando-me e mirando para cima para o coração. Mas nenhum impacto veio. Apenas neve e frio e vento. Não havia nada diante de mim. Atrás de mim. Nenhuma pegada na neve. Então, me virei para o espelho. Onde eu estava de pé, aquela besta estava agora sentada, a cauda escamosa se agitando distraidamente na neve. Ela me observava. Não observava. Olhava de volta para mim. Meu reflexo. Do que espreitava sob minha pele. Minha faca caiu nas pedras e na neve. E olhei para o espelho. O entalhador de ossos estava sentado contra a parede quando entrei em sua cela. Nenhuma escolta dessa vez. Eu apenas o encarei, aquele menino. Meu filho.
pela primeira vez, o entalhador pareceu ficar muito quieto e calado. Você o pegou, sussurrou ele. Olhei para um canto da cela. O uróboro surgiu, neve e gelo ainda o cobriam. Era meu para que eu conjurasse, onde e sempre que quisesse. Como? Palavras ainda eram coisas longínquas, estranhas. Esse corpo para o qual eu retornara, também era estranho. Olhei e respondi, a língua seca como papel. O que você viu? O entalhador se levantou. Mergulhei um pouco mais para dentro do corpo. Apenas o suficiente para dar um leve sorriso. Não é de sua conta. Pois o espelho tinha me mostrado muitas coisas. Não sabia como tinha passado o tempo. Era diferente dentro do espelho. Mas mesmo algumas horas poderiam ter sido demais. Apontei para a porta. Você tem seu espelho. Agora cumpra o acordo. A batalha espera. O entalhador de ossos olhou de mim para o espelho. E sorriu. Será meu prazer. E pela forma como ele disse. Eu estava exaurida, minha alma parecia nova e trêmula, mas perguntei. O que quer dizer? O entalhador apenas alisou as roupas. Tenho pouca necessidade daquela coisa, disse ele, indicando o espelho. Mas você, sim? Pisquei devagar. Queria ver se você era digna de ser ajudada, prosseguiu o entalhador. É raro uma pessoa encarar quem realmente é e não fugir, não ser destruída por isso. É o que o uróboro mostra a todos que o buscam, quem são, cada centímetro desprezível e profano. Alguns olham para o espelho e nem percebem que o horror refletido são eles, mesmo que o terror os deixe loucos. Alguns entram com arrogância e são arrasados pela pequena criatura medíocre que encontram no lugar. Mas você... Sim, de fato é rara. Eu não poderia arriscar deixar este lugar por menos. Ódio fervilhante começou a preencher os vazios deixados pelo que eu tinha visto naquele espelho. Queria descobrir se eu era digna. Se pessoas inocentes eram dignas de serem ajudadas. Um aceno com a cabeça. Sim. E você? E agora vou ajudá-la. Pensei em bater a porta daquela cela em sua cara. Mas apenas respondi, em voz baixa. Que bom. E me aproximei. E não tive medo quando segurei a mão fria do entalhador de ossos. Então, vamos começar. Capítulo 69. O alvorecer chegou, dourando as névoas baixas que serpenteavam sobre as planícies das terras mortais. Hiberno devastara tudo, desde a corte primaveril até os poucos quilômetros em frente ao mar. Inclusive minha aldeia. Não restava nada além de cinzas fumegantes e escombros ao marcharmos por ali. E a propriedade de meu pai. Um terço da casa permanecia de pé, o resto fora destruído, as janelas, quebradas, as paredes, rachadas até a fundação. O jardim de Hélio havia sido pisoteado, agora parecia pouco mais que um poço de lama. Aquele carvalho orgulhoso perto do limite da propriedade em cuja sombra Nesta gostava de ficar para olhar nossas terras, tinha sido queimado até virar uma casca esquelética. Era um ataque pessoal. Eu sabia. Todos sabíamos. O rei ordenara que nosso rebanho fosse morto. Eu havia retirado os cães e os cavalos na noite anterior, assim como os criados e as famílias. Mas as riquezas, os pertences pessoais, foram saqueados ou destruídos. O fato de que os exércitos de Hiberno não ficaram para dizimar o que sobrara da casa, me explicou Cashon, sugeria que o rei não queria que nos aproximássemos demais. Estabeleceria a vantagem e escolheria o campo de batalha certo. Não tínhamos dúvidas de que encontrar as aldeias vazias pelo caminho tinha intensificado seu ódio. E havia ainda tantas cidades e aldeias que não tínhamos alcançado a tempo que nos apressamos. Um feito mais fácil em tese que na prática, com um exército do tamanho do nosso e composto de tantos soldados com treinamentos diferentes, com tantos líderes dando ordens a respeito do que fazer. Os ilirianos testavam os limites, puxavam a coleira, mesmo sob o comando rígido de Lord Devlon.
irritados porque precisávamos esperar os outros, por não podermos simplesmente voar à frente e interceptar Ibern, impedir suas forças antes que pudessem escolher o campo de batalha. Assisti a Cashon dar uma bronca em 2 capitães diferentes no intervalo de 3 horas. Vi quando ele realocou soldados resmungões para puxarem carrinhos e carroças de suprimentos, tirando de alguns a honra das linhas de frente. Assim que os demais viram que o general era sincero em cada palavra, cada ameaça, as reclamações cessaram. Kir e os precursores da escuridão também observavam Cashon e foram sábios o bastante para guardar qualquer insatisfação longe da língua, da expressão do rosto. Para continuar marchando, a armadura escura ficando mais enlameada a cada quilômetro. Durante o breve descanso do meio-dia em um campo extenso, Nesta e eu entramos em uma das carroças cobertas dos carros de suprimentos para colocar o couro de combate iliriano. Quando saímos, Nesta chegou a prender uma faca na lateral do corpo. Cashon insistira, mas admitiu que, como minha irmã não era treinada, a probabilidade de se ferir era igual à de ferir outra pessoa. Ellen. Ela olhou uma vez para nós duas na grama ondulante do lado de fora da carroça, com nossas pernas e corpos à mostra, e ficou vermelha. Viviane se intrometeu, oferecendo um traje da corte invernal, bem menos escandaloso, calça de couro, mas combinada com um sobretudo azul na altura das coxas, arminho cobrindo o colarinho. No calor, seria insuportável, mas Ellen se sentiu tão grata que não reclamou quando, de novo, emergimos da carroça e encontramos nossos companheiros à espera. Ela recusou a faca que Cashon lhe ofereceu, no entanto. Ficou branca como a morte ao ver a arma. Asriel, ainda mancando, apenas cutucou Cashon para o lado e estendeu outra opção. Esta é a reveladora da verdade, disse ele, baixinho. Não a usarei hoje, então, quero que fique com ela. As asas tinham se curado, embora cicatrizes longas e finas agora a marcassem. Ele ainda não estava forte o bastante, avisara Madja, para voar naquele dia. A discussão com Liz naquela manhã fora rápida e violenta. Asriel insistiu que podia voar lutar com as legiões, como planejavam. Liz se recusou. Cashon se recusou. Asriel ameaçou se dissolver em sombras e lutar mesmo assim. Liz apenas disse que, se ele sequer tentasse, acorrentaria Asriel a uma árvore. E Asriel? Apenas quando Mor entrou na tenda e implorou com lágrimas nos olhos, ele cedeu. Concordou em ser olhos e ouvidos, e nada mais. E agora, de pé no meio da grama sussurrante do campo, com a armadura iliriana, todos os 7 sifões reluzindo. Os olhos de Ellen se arregalaram para a faca com cabo de obsidiana na mão cheia de cicatrizes de Asriel. Para as runas no estojo escuro. Ela nunca me falhou, disse o encantador de sombras, conforme o sol do meio-dia era devorado pela lâmina escura. Algumas pessoas dizem que é mágica, e seus golpes serão sempre certeiros. Ele pegou a mão de Ellen com cuidado e colocou na palma o cabo da faca lendária. Vai lhe servir bem. Eu não sei como usá-la. Vou me certificar de que não precise, assegurei, e a grama estalou quando cheguei perto. Ellen absorveu minhas palavras, e lentamente fechou os dedos em volta da faca. Cashon olhou boquiaberto para Asriel, e me perguntei com que frequência Asriel tinha emprestado aquela arma. Nunca, disse Liz, de onde terminava de afivelar as próprias armas, na lateral da carroça. Nunca vi Asriel deixar outra pessoa tocar nessa faca. Ellen ergueu o rosto para Asriel, os olhos se encontraram, e a mão de Asriel ainda permanecia no cabo da espada. Vi a pintura na mente, a linda corça, a vibrante primavera florida como fundo. De pé diante da morte, com sombras e terras espreitando sobre o ombro do feérico. Luz e escuridão, o espaço entre os corpos era uma mistura dos dois. A única ponte que os conectava, aquela faca. Pinte isso quando chegarmos em casa. Enxerido. Olhei por cima do ombro para Liz, que se aproximou de nosso pequeno círculo na grama. O rosto ainda estava mais exausto que o habitual, com linhas tênues só marcando a boca. E percebi, eu não teria aquela última noite com ele. A noite passada, aquela fora a noite final.
Tínhamos a passado atravessando. Não pense assim. Não vá para esta batalha achando que não sairá de novo. O olhar de Rhys era afiado. Irredutível. Achei difícil respirar. Esse descanso é a última vez que todos estaremos aqui, conversando. Pois aquela última perna da marcha que estávamos prestes a começar. Ela nos levaria direto ao campo de batalha. Rhys ergueu uma sobrancelha. Gostaria de entrar naquela carroça fechada por alguns minutos, então. É um pouco apertado entre as armas e os suprimentos, mas posso fazer dar certo. O humor, tanto para mim quanto para ele. Peguei a mão de Rhys, os demais conversavam em voz baixa, e Mor se aproximava com a armadura completa, escura, Anren. Anren usava couro iliriano também. Tão pequeno, as vestes deviam ter sido feitas para uma criança. Não conte a ela, mas foram. Meus lábios se repuxaram para formar um sorriso. Mas Rhys encarou todos nós, de alguma forma reunidos ali, no gramado aberto banhado pelo sol, sem ter recebido a ordem. Nossa família, nossa corte. A corte de sonhos. Todos se calarão. Rhys olhou nos olhos de cada um, até de minhas irmãs, acariciando o dorso de minha mão. Querem o discurso inspirador ou o desanimador? Perguntou ele. Queremos o verdadeiro, respondeu Anren. Rhys esticou os ombros, fechando elegantemente as asas atrás do corpo. Acredito que tudo acontece por um motivo. Se é decidido pela mãe, pelo caldeirão ou por alguma trama do destino, não sei. Não me importo. Mas sou grato por isso, o que quer que seja. Grato por ter trazido todos vocês para minha vida. Se não tivesse, eu poderia ter me tornado tão terrível quanto o porco que enfrentaremos hoje. Se não tivesse conhecido um guerreiro iliriano em treinamento, disse Rhys para Cashon, não conheceria a verdadeira profundidade da força, da resiliência, da honra e da lealdade. Os olhos de Cashon brilharam forte. Rhys disse a Asriel. Se eu não tivesse conhecido um encantador de sombras, não saberia que é a família que você faz, não aquela em que nasce, que importa. Não saberia o que é ter esperanças de verdade, mesmo quando o mundo lhe diz para desistir. Asriel fez uma reverência em agradecimento. Mor já chorava quando Rhys falou com ela. Se não tivesse conhecido minha prima, jamais saberia que a luz pode ser encontrada até mesmo no mais escuro inferno. Que bondade pode prevalecer mesmo em meio à crueldade? Mor limpou as lágrimas ao assentir. Esperei que Anren desse uma resposta. Mas ela apenas aguardava. Rhys fez uma reverência a Anren. Se não tivesse conhecido um monstro minúsculo que acumula joias com mais fervor que um dragão de fogo. Uma risada baixinha de todos. Rhys sorriu levemente. Meu poder teria me consumido há muito tempo. Rhys apertou minha mão quando me olhou por fim. E se não tivesse conhecido minha parceira? As palavras de Rhys falharam quando os olhos se encheram de lágrimas. Ele falou pelo laço, eu teria esperado 500 anos mais por você. 1000 anos. Se esse foi todo o tempo que nos foi permitido, a espera valeu a pena. Ele limpou as lágrimas que escorriam por meu rosto. Acredito que tudo aconteceu exatamente como deveria, para que eu pudesse encontrá-la. Rhys beijou mais uma lágrima para limpá-la. E então, ele falou para minhas irmãs. Nós não nos conhecemos há muito tempo. Mas tenho de acreditar que vocês foram trazidas aqui, para nossa família, por um motivo também. E talvez hoje o descobramos. Rhys observou todos de novo, e estendeu a mão para Cashon. Cashon a aceitou e estendeu a outra mão para Mor. Então, Mor ofereceu a dela a Asriel. Asriel, para Anren. Anren, para Nesta. Nesta, para Elin. E Elin, para mim. Até que estivéssemos todos ligados, todos unidos. Caminharemos para aquele campo, declarou Rhys. E só aceitaremos a morte quando ela vier nos puxar para o outro mundo. Lutaremos pela vida, por sobrevivência, por nossos futuros.
Mas, se ficar decidido por aquela trama do destino ou pelo caldeirão ou pela mãe que não sairemos daquele campo hoje. Rhys ergueu o queixo. A grande alegria e honra de minha vida foi conhecê-los. Chamar vocês de minha família. E sou grato, mais do que posso expressar, por ter recebido esse tempo com vocês. Somos gratos, resandecou Anren, baixinho. Mais do que você sabe. Rhys deu um leve sorriso a ela quando os demais murmuraram em concordância. Ele apertou minha mão de novo ao dizer: Então, vamos fazer Hibern amaldiçoar o dia em que nos conheceu. Senti o cheiro do mar muito antes de vermos o campo de batalha. Hibern escolhera bem. Uma planície ampla se estendia até a praia. Ele posicionara o exército 1,5 quilômetro a partir do litoral. A horda ondulava, e a massa escura se estendia para o horizonte leste. Encostas rochosas se elevavam à retaguarda, parte do exército também se posicionava sobre elas. De fato, até mesmo a planície parecia se elevar para o leste. Permaneci ao lado de Ressan, no alto de um monte amplo que se debruçava sobre a planície, com minhas irmãs, Asriel e Anren próximos. Na vanguarda, distante à frente, Elion, resplandecente em uma armadura dourada e uma capa vermelha ondulante, deu a ordem de sentido. Exércitos obedecerão, passando para as posições escolhidas. Mas a horda que enfrentávamos, estava à espera. Posicionada. Muitos. Eu sabia, sem precisar contar, que estávamos em ampla desvantagem. Queshon aterrissou dos céus, com o rosto petrificado, todos os sifões ficaram incandescentes quando ele cruzou o platô em poucos passos. O desgraçado ocupou cada centímetro de terreno alto e tomou todas as vantagens possíveis. Se quisermos derrotá-los, precisaremos afugentá-los para o cume daquelas colinas. O que, sem dúvida, ele já calculou. Provavelmente está cheio de todo o tipo de surpresas. Ao longe, aqueles cães naga começaram a grunhir e uivar. Famintos. Quanto tempo acha que temos? Perguntou Rhys, apenas. Queshon trincou o maxilar, olhando para minhas irmãs. Nesta o observava atentamente, ele monitorava o exército a partir de nossa pequena elevação, o rosto branco de pesar. Temos 5 grãos, senhores, e ele é apenas um. Vocês poderiam colocar escudos sobre nós por um tempo. Mas pode não ser vantajoso que drenem a si próprios assim. Ele também terá escudos, e o caldeirão. Teve o cuidado de não nos deixar ver toda a extensão de seu poder. Mas, sem dúvida, estamos prestes a vê-la. Ele provavelmente usará feitiços Opinei, lembrando-me de que o rei treinará Amaranta. Certifique-se de que Elion fique alerta, sugeriu Asriel, mancando até o lado de Rhys. E Tesano? Não respondeu a minha pergunta, disse Rhys a Queshon. Queshon observou o exército infinito de Hibern, então, o nosso. Digamos que acabe mal. Escudos destruídos, desordem, que ele use o caldeirão. Algumas horas. Fechei os olhos. Durante esse tempo, eu precisaria cruzar o campo de batalha diante de nós, encontrar onde o rei mantinha o caldeirão, e impedi-lo. Minhas sombras o estão procurando, disse Asriel para mim, interpretando minha expressão quando abri os olhos. Seu maxilar trincou com as palavras. Deveria procurar por conta própria. Asriel abriu e fechou as asas, como se as testasse. Mas as proteções são fortes e, sem dúvida, foram reforçadas pelo rei depois que você destruiu as do acampamento. Talvez precise ir a pé. Espere até que o massacre pareça desordenado. Você saberá o momento, disse Queshon a Anren, abaixando a cabeça. Ela assentiu com firmeza, cruzando os braços. Eu me perguntei se Anren teria se despedido de Varian. Queshon deu um tapinha no ombro de Rhys. A seu comando, mandarei os ilirianos para o céu. Avançaremos com seu sinal depois disso. Rhys deu um aceno distante, com a atenção ainda fixa naquele exército sobrepujante. Queshon recuou um passo, mas voltou o rosto para Nesta. A expressão de minha irmã era dura como granito. Ele abriu a boca, mas pareceu desistir do que ia dizer.
Ela não falou nada quando Cashon disparou para o céu com um impulso poderoso das asas. Mas acompanhou o voo do general até que ele não passasse de um pontinho preto. Posso lutar a pé, disse Asriel a Rhys. Não? Não havia como discutir com aquele tom de voz. Asriel pareceu debater, mas Anren sacudiu a cabeça em aviso, e o encantador recuou, sombras enroscadas nos dedos. Em silêncio, observamos nosso exército se acomodar em fileiras organizadas e sólidas. Observamos os ilirianos subirem aos céus, formando fileiras idênticas no alto com qualquer que tivesse sido o comando silencioso enviado por Lysa Cashon. Sifões brilhavam coloridos, e escudos foram posicionados, tanto mágicos quanto metálicos. O próprio chão tremeu com cada passo na direção daquela linha demarcada. Rhys falou para minha mente: se Ybern monitora meu poder, o rei vai me sentir procurando pelo campo de batalha. Eu sabia o que Rhys queria dizer. Você é necessária aqui. Se nós dois sumirmos, ele saberá. Uma pausa. Está com medo. Você está. Os olhos violeta de Rhys encararam os meus. Muito poucas estrelas brilhavam ali dentro. Sim, sussurrei. Não por mim. Por todos vocês. Tarquin disparou uma ordem ao longe, e nosso exército unificado parou, como alguma besta poderosa se detendo. Estival, invernal, diurna, crepuscular e noturna, as forças de cada corte claramente demarcadas pelas alterações em cor e armadura, pelos feéricos que lutavam com os grão-feéricos, etéreos e letais. Uma legião dos peregrinos de Tesan bateu as asas e se posicionou ao lado dos ilirianos, as armaduras douradas reluziam contra o preto sólido das nossas. Nenhum sinal de Beron ou Eris, nenhum sussurro a respeito da chegada da outonal. Ou de Tanlin. Mas o exército de Iberno não avançou. Poderiam muito bem ser estátuas. A quietude, eu sabia, era mais para nos deixar inquietos. Magia primeiro, explicava Anren Nesta. Os dois lados tentaram destruir os escudos em volta dos exércitos. Como se em resposta, eles começaram. Minha magia se contorceu em resposta à liberação do poder dos grãos-senhores de todos menos o de Ressan. Ele estava poupando o poder para depois da queda dos escudos. Não tinha dúvidas de que Ybern fazia o mesmo do outro lado da planície. Escudos falharam dos dois lados. Alguns caíram. Não muitos, mas alguns. Magia contra magia, a terra estremeceu, a grama entre os exércitos murchou e virou cinzas. Esqueci como essa parte é chata, murmurou Anren. Rhys lançou um olhar sarcástico para ela. Mas caminhou até a beira de nossa pequena vista, como se sentisse que o impasse em breve se romperia. Rhys liberaria um golpe poderoso e devastador contra o exército no momento que o escudo das tropas cedesse. Uma verdadeira onda de poder beijado pela noite. Os dedos de Rhys se enroscaram na lateral do corpo. À esquerda, os sifões de Asriel brilharam, preparando-se para libertar disparos e acompanhar os de Ressan. Ele podia não conseguir lutar, mas usaria o poder dali. Fui para o lado de Rhys. Adiante, os dois escudos estremeciam por fim. Não cheguei a dar um presente de parceria a você, comentei. Rhys monitorou a batalha adiante. O poder murmurou sob nós, erguendo-se do coração sombrio do mundo. Em breve. Questão de momentos. Meu coração ressoou, suor gotejava na testa não apenas do calor do verão, agora pesado sobre o campo. Estive pensando e pensando, prossegue, no que dar a você. Devagar, tão devagar, os olhos de Rhys se voltaram para mim. Apenas um abismo de poder repousava ali dentro, apagando aquelas estrelas. Sorri para meu parceiro, banhando-me naquele poder, e mandei uma imagem para a mente de Rhys. De minhas costas, na altura da coluna, agora tatuada da lombar à nuca com 4 fases da lua. E uma pequena estrela no meio delas. Mas admito, falei, quando os olhos de Rhys se incendiaram, que esse presente de parceria é provavelmente para nós dois. O escudo de Ybern desceu com um estrondo. Minha magia disparou de mim, partindo o mundo. Revelando o encantamento que eu segurava no lugar há horas. Diante de nossa linha de frente.
Uma nuvem de escuridão surgiu, contorcendo-se e espiralando. Pela mãe sussurrou Asriel. No momento que uma figura masculina surgiu ao lado daquela fumaça de ébano rodopiante. Os dois exércitos pareceram fazer uma pausa de surpresa. Você recuperou o Ouroboros, sussurrou Rhys. Pois diante de Yberne estavam o ninho vivo de sombras que era Briaxis, e o entalhador de ossos, que eu finalmente libertara, contendo-o em um corpo feérico, na noite anterior. Ambos condicionados a obedecer pelo acordo simples que agora estava tatuado em minha coluna. Sim. Rhys me olhou da cabeça aos pés, e o vento lhe agitava os cabelos preto-azulados quando meu parceiro perguntou baixinho. O que viu? Yberne se agitava, analisando desesperadamente o que e quem estavam agora diante deles. O entalhador escolhera a forma de um soldado iliriano no auge. Briaxis permanecera com a escuridão enroscada a seu redor, a trama viva que usaria para revelar os pesadelos das vítimas. Eu mesma revelei, por fim. Vi eu mesma. Era, talvez, a única coisa que eu não mostraria a Rhys. A ninguém. Como tinha me acovardado, enfurecido e chorado. Como tinha vomitado e gritado e arranhado o espelho. Como o acertara com os punhos. Então, me enrosquei, trêmula devido a cada coisa horrível, cruel e egoísta que eu via dentro daquele monstro, dentro de mim. Mas continuei olhando. Não desviei os olhos. Quando meus tremores pararam, estudei a coisa. Todas as coisas desprezíveis. O orgulho e a hipocrisia e a vergonha. O ódio e a covardia e a dor. Então, comecei a ver outras coisas. Coisas mais importantes. Mais vitais. E o que vi expliquei, em voz baixa, quando o entalhador ergueu a mão. Acho que amei aquilo. Perdoei, a mim. Por inteiro. Foi apenas naquele momento que soube, que entendi o que o Suriel tinha querido dizer. Apenas eu poderia permitir que a parte ruim me destruísse. Somente eu mesma poderia assumi-la, abraçá-la. Quando aprendi isso, o Ouroboros se entregou a mim. Rhys arqueou a sobrancelha, mesmo quando o espanto lhe tomou a expressão. Você amou tudo, o bom e o ruim. Sorriu um pouco. Principalmente o ruim. As duas figuras pareceram inspirar, uma poderosa inalação que fez a nuvem escura de Briaxis se contrair. Preparando-se para avançar. Inclinei a cabeça para meu parceiro. Um brinde a uma longa parceria, Rhys. Parece que me venceu. Em que? Com o piscar de um olho, Rhys apontou para Briaxis e o entalhador. Outra figura surgiu. O entalhador recuou um passo. E eu soube pela silhueta feminina e esguia, pelo cabelo preto que fluía, o rosto mais uma vez belo. Eu sabia quem ela era. Striga, a tecelã. E sobre os cabelos pretos da tecelã, uma joia azul pálida reluzia. A joia de Yanfei. Um troféu de sangue, e a tecelã sorriu para o irmão gêmeo, lhe deu um aceno debochado, e encarou a horda à frente. O entalhador parou de recuar lentamente, encarou a irmã por um longo momento, e depois se virou mais uma vez para o exército. Não é a única que pode oferecer acordos, sabe? Cantarolou Rhys, com um sorriso malicioso. A tecelã. Rhys conseguira que a tecelã se juntasse a nós. Como? Ele inclinou o pescoço, revelando uma pequena tatuagem enroscada atrás da orelha. Mandei Hélio negociar em meu nome, por isso ele estava no meio naquele dia em que a encontrou. Para oferecer quebrar o feitiço de contenção sobre a tecelã, em troca de seus serviços hoje. Pisquei para meu parceiro. Então, sorri, sem me incomodar em esconder certa selvageria. Yberne não faz ideia do inferno que vai recair sobre eles, não é? Um brinde a reuniões familiares. Foi tudo o que Rhys falou. Então, a tecelã, o entalhador e Briaxis avançaram contra Yberne.